Faça-se a luz. E a luz foi feita. E era bom. Deus não existe. Parmênides de Eleia, um filósofo grego pré-socrático, foi um dos primeiros a pensar sobre a realidade e a aparência, ou seja, sobre ser e o não ser. Portanto, sobre a existência e não existência em última análise. Ele viveu e pensou sobre o assunto no século V a.C. Mas deixa eu te falar uma coisa. 10 séculos antes de Parmênides, um hebreu simples, mal acabado, ouvia de Deus: "Eu sou o que sou", pois ele era a medida necessária antes de toda existência. Portanto, nem Parmênides, nem Tales, nem Sócrates poderiam entender tamanha profundidade das palavras proferidas por Deus e escritas no século XV a.C. Você já deve ter ouvido algum pirracento dizendo que Gênesis é uma cópia dos mitos de criação anteriores a ele, né? Não tem como não rir de uma afirmação dessa. As influências culturais são óbvias. Seria estranho se elas não existissem, mas não há nenhuma literatura no mundo antigo com a mesma profundidade, realidade e singularidade que o relato de Gênesis. Esse vídeo é sobre a profundidade da mensagem de Deus para você contida no relato da criação do mundo. Hoje, o vídeo é sobre Gênesis 1 até o capítulo 2, versículo 3. A criação de todas as coisas. Eu insisto, Deus não existe, Ele simplesmente é. Ele está antes da existência, pois tudo que existe, Ele criou. Na sarça ardente, em uma conversa de filosofia absurdamente profunda para um hebreu do século XV a.C., quando questionado quem Deus era, ele responde a Moisés: "Eu sou". No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1. Você só entende esse versículo se você já entendeu que Ele é, pois esse texto é absurdamente mais profundo do que ele parece. Ele fala sobre o princípio, ou seja, antes disso não havia tempo. Deus criou o tempo e também o espaço. Afinal, está dito que ele criou os céus, que representava tudo além da terra para os hebreus, como o sol e as estrelas. Deus criou o planeta Terra, ou seja, ele criou o espaço-tempo. E é exatamente esse ponto que a humanidade tanto procura e nunca encontra. O início do espaço-tempo. O início de tudo. Alguns tentam explicar que foi o Big Bang. Mas o que causou o Big Bang? Havia algo antes dele? Outros falam que foram seres de outro universo, talvez ETs, mas o que criou eles? Afinal, eles são matéria e toda matéria tem uma causa. Qual a verdadeira causa de tudo? É nesse raciocínio que percebemos que precisamos que exista uma primeira causa. Uma causa que exista necessariamente. Algo ou alguém que causou toda a existência. E é exatamente isso que o primeiro versículo da Bíblia traz. Mas como exatamente Deus inspirou Moisés a escrever? Como que tá no hebraico isso aí? Vamos ler. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Cada palavra aí significa uma coisa, mas e esse traço aí, né? Porque et não é traduzido. Ele é apenas um recurso gramatical para adequar a transitividade verbal, mas e daí, né? O que isso tem a ver? Bom, essa mini palavra tem apenas as duas letras, o Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico, e o Tav, a última. Havia uma crença antiga entre os judeus de que esse versículo fala indiretamente que Deus teria criado o alfabeto e, consequentemente, tudo, pois tudo pode ser descrito por palavras. Mas vamos mais a fundo? Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse 22:13. Início e fim. O último capítulo da Bíblia traz o mesmo conceito. A diferença é apenas o idioma. Alfa e Ômega são a primeira e a última letra do alfabeto grego, respectivamente, fazendo assim uma conexão perfeita entre o início e o fim da Bíblia, o primeiro versículo e o último versículo da Bíblia. Ex nihilo, que significa simplesmente do nada. Ou seja, do nada tudo se fez. Deus criou tudo, ele é a causa não causada. E é exatamente assim que o autor de Hebreus interpreta Gênesis quando diz: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Hebreus 11:3. Aqui temos um ponto que
o relato da criação dos hebreus difere totalmente dos outros povos contemporâneos a eles. As lendas da Babilônia e dos outros povos também afirmam a eterna existência da matéria, concebendo os deuses como organizadores e não como quem criou a partir do nada. Já Moisés fez questão de mostrar que a eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Outra característica interessante desses mitos é que a maioria deles pintavam um caos primitivo ao qual as forças da criação esforçavam-se por estabelecer uma boa ordem, produzindo um mundo bem organizado e embelezado. O relato babilônico dizia que o caos era governado pelo deus Apsu e pela deusa Tiamat. Somente o deus supremo, Marduk, finalmente teve o poder de fazer reverter o caos de Apsu. A temível Tiamat foi morta. O corpo dela foi dividido em duas partes, e uma metade tornou-se a terra e a outra metade o firmamento acima. O mesmo ocorre na filosofia religiosa da China, onde aparece uma massa caótica que o deus imaterial pôs em boa ordem, de acordo com as forças opostas de Yin e Yang. Se você já está familiarizado com Gênesis, você já deve ter percebido a similaridade, né? Mas a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas, e separação entre as águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. Gênesis 1, 2, 3, 6 e 7. Isso você não percebeu, né? Percebeu ou não percebeu? Moisés corrigiu o politeísmo da época. Para ele, não havia deuses nem semideuses, mas tão somente Deus, o Eu Sou, o Todo-Poderoso, capaz de falar para trazer tudo à existência. Ele remove assim o caos reinante somente com a sua palavra. É preciso o Espírito de Deus para que o caos escuro seja iluminado. Ele criou a luz, ele criou o céu, ele criou o mar. E esses são os famosos primeiro e segundo dia da criação. Ou era, se você preferir. Ficou na dúvida se é um dia de 24 horas ou bilhões de anos, né? Esquenta não. A gente fez uma playlist de 4 vídeos imperdíveis sobre 4 visões do criacionismo. Depois dá uma conferida. Mas voltando, Moisés queria que todos, incluindo você, entendessem o teísmo, ou seja, que Deus está presente em sua criação. E o que é estar presente? Ele recompensa quando deve, pune quando é preciso. Ele se importa com aquilo que acontece aqui. Em oposição, nós temos o teísmo, em que Deus ou deuses criam um mundo, mas simplesmente abandonam a criação às leis naturais. Que é exatamente isso que encontramos nos épicos babilônicos. Os deuses viveriam em seu próprio lugar, acima do firmamento, cuidando das suas próprias coisas e abandonando o mundo de cuidados especiais por eles. Em Gênesis, no terceiro dia, Deus já se atarefava com a terra, preparando um lugar para o homem que ainda seria criado. Ele prepara o solo para ser fértil e produz plantas das mais variadas espécies. Em contraponto, a mitologia egípcia, em que o seu principal deus, o Amon-Ra, era a personificação do próprio sol, em Gênesis, Deus cria o sol, já expondo sua verdadeira função, marcar o dia, bem como a lua, para marcar a noite. Para todos da época, os componentes da natureza eram endeusados. Para o singular relato de Gênesis, nada mais eram que meras criações do verdadeiro Deus. O que sabemos hoje sobre sol e lua? Objetos inanimados, conforme escrito por Moisés, há séculos atrás. Você vem agora comigo em Salmos e a gente lê o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmos 19:1. Sim, os céus, os corpos celestes e tudo na natureza é magnífico, mas eles apenas refletem a infinita glória do Deus Criador de todas as coisas. É chegado o quinto dia, ou era da criação. Nós estamos voltando nossos olhos para o segundo dia, quando Deus separou as águas dos céus, falando justamente da criação dos animais das águas, os peixes, e das aves dos céus, cada um segundo a sua espécie. Versículo 21 a gente vai ler: grandes animais aquáticos ou até monstros marinhos, que podem ser tanto baleias, como temos hoje em dia, ou seres aquáticos aterrorizantes que só nos restaram fósseis. Bom, sabemos. Novamente, Moisés mostra que essas criaturas, muitas vezes adoradas por homens da antiguidade, são peixe pequeno, perto do Deus Altíssimo. É chegado o sexto dia, rico em detalhes. Seguindo o paralelismo que nós já explicamos no vídeo da semana passada, o autor vai retomar aqui o terceiro dia. E ele fala da criação dos animais terrestres, os da porção seca,
dividindo eles em 3 classes: os animais domésticos, os animais que rastejam, que era tipo uma classificação da época, que juntavam répteis, insetos e os animais selvagens, e as feras que não se podem domar, todos de acordo com a sua espécie. Agora, por fim, a última criação. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1, 26 e 27. Você percebeu? Percebeu? Façamos. Pois é, galera, a gente está diante de um plural. A explicação mais aceita é que a própria palavra Deus no original hebraico, Elohim, está no plural. Mas ainda continua um questionamento. Por que no plural? Naquela época, usar palavras no plural para algo no singular demonstrava poder e autoridade. É o chamado plural majestático. Essa pode ter sido a intenção de Moisés. Mas quando lidamos com um texto inspirado, como é o caso da Bíblia, nós podemos extrapolar o autor humano para alcançar o autor divino. Então, outra interpretação possível, não excluindo a anterior, seria que esse plural aponta para a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já no primeiro capítulo da Bíblia. Continuando a leitura, temos que todos os animais foram criados segundo a sua espécie. O ser humano é criado segundo a espécie de Deus, ou seja, segundo a sua imagem mental, moral e espiritual. Isso eleva o homem muito acima do reino animal. Aqui, como em todo o primeiro capítulo de Gênesis, o paganismo é corrigido. No tempo de Moisés, quase todas as religiões, o homem criava um Deus segundo sua própria imagem. Os deuses concebidos pelo homem são realmente muito pequenos, perto do Deus infinito que nos criou à sua imagem e semelhança. Mas, uma perguntinha aqui. E Jesus, hein? E a salvação? Do nada, né, Victor? Por que eu tô trazendo isso agora, do nada? Tem alguma relação já com Gênesis, os primeiros capítulos, os primeiros versículos da Bíblia? Todos sabem que uns capítulos pra frente o homem cai em pecado e tudo mais. Inclusive vai ter vídeo disso. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada disso. Mas continuando, para tirar o pecado do mundo, Deus enviou o seu Filho para nos salvar. E assim, nos tornamos filhos dele. Ou melhor, a imagem de seu Filho. Romanos 8, 29. A salvação é algo que ultrapassa as condições de perdão dos pecados e da mudança para o céu. Ao participar da imagem de Cristo, nós chegamos a ser co-participantes da natureza divina, segundo o próprio Pedro em 1 Pedro 1,4. Mas como isso seria possível? Algo infinito dentro de algo finito? Exatamente. O homem virá participar da natureza divina em um sentido finito, mas real. E isso só é possível se o finito se aproximar para sempre do infinito. Ou seja, a salvação é um processo eterno e não um mero acontecimento momentâneo. Citando Russell Chaplin em seu livro Antigo Testamento Interpretado, volume 1, nós temos o seguinte: o finito será cheio com o infinito, mas visto que esse enchimento será potencialmente infinito, haverá um enchimento eterno. Sexto dia, Deus criou Adão e descansou no sétimo. Jesus, a imagem perfeita de Deus, o último Adão, é sexta-feira à tarde. Mas que sexta-feira a gente está falando? Nós estamos no sexto dia. Qual o sexto dia? Adão é criado no sexto dia. Deus, Jesus, morre no sexto dia pelos nossos pecados, em uma sexta-feira à tarde. No sexto dia, agora aqueles que tinham a natureza de Adão, entregues e mortos pelo próprio pecado, agora há em nós, por causa do sexto dia, a morte do próprio Deus encarnado, seu Filho Jesus. Há em nós agora nova natureza. Deus descansou no sétimo dia. Jesus descansou no coração da terra no sábado, o sétimo dia. Agora é domingo. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. 1 João 3,2. Está aí o propósito da criação. Está aí a grande mensagem de Gênesis para você. O relacionamento genuíno do homem com a criação e principalmente com Deus, para que a gente seja semelhante a Ele. Isso só pode ser conquistado de forma completa pela obra de Cristo. Se multiplique e domine a criação, ordenou Deus a nós, a humanidade. Mas por quê?
Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. O domínio da criação reflete o domínio de Deus sobre tudo. E multiplicar-se aponta a própria criação do ser humano. Criar pessoas seria continuar a obra que Deus começou. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Gênesis 1:31. Esse é o último versículo do capítulo 1 de Gênesis. É assim que termina o relato da criação até o sexto dia. Quando a gente olha para o relato da criação, Moisés enfatiza que aquilo era bom. Mas quando o ser humano está pronto, era tudo muito bom. O advérbio muito chama a nossa atenção. Isso talvez indique que toda a criação foi inspirada pela obra do sexto dia. A criação da humanidade, o clímax do trabalho divino, Deus se deleita em sua criação. Ela era funcionalmente boa, esteticamente boa, cumpria bons propósitos e terminou de modo espetacular na criação da humanidade. Iniciamos o capítulo 2 agora, e nele nós já estamos fechando os 7 dias da criação. Número esse que tem grande importância em toda a Bíblia. Afinal, são os dias ou eras da criação. Mas esse dia é diferente. Nesse dia ele não cria mais nada. É meio óbvio que o texto não sugere que Deus ficou cansado, mas apenas usa a limitada linguagem humana para nos comunicar que ele terminou o seu trabalho de criação. Deus nos ensina, através de seu exemplo, que o trabalho é algo enobrecedor quando cumpre algum bom propósito. E o descanso também é nobre quando se dedica àquilo que é sagrado. Aliás, você sempre achou que sabia o que é sagrado, né? Mas eu acho que você não sabe o significado de sagrado. Define sagrado aí pra mim. Tô esperando. Provavelmente você pensou que significava algo como especial ou divino, né? Mas não significa nada disso. Significa algo a mais. Significa separado. Ela, a separação, cumpre um papel essencial na criação. A separação de luz e treva, dia e noite, água e terra seca. Uma espécie se separa das outras, ou seja, se diferencia das outras. Exatamente assim, Deus abençoa e santifica, ou seja, separa o dia de sábado para o descanso. Sobre isso a gente tem muito o que falar, mas vamos deixar esse tema de sábado para outro vídeo. Se você quiser esse vídeo, claro. Pra gente saber se você quer, preciso que você dê like e comente aí pra gente. A gente vai saber se você quer saber essa questão do sábado. Mas só para você não ficar sem entender nada, a maioria de nós cristãos não observamos mais o sábado como os judeus faziam. Cristo para nós é um divisor de águas. Ele é o cumprimento do sábado, o que vai ao encontro da fala de Paulo. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém o corpo é de Cristo. Colossenses 2, 16, 17. Bom, a gente vai ficando por aqui. Mas eu espero que você tenha entendido que a mensagem de Gênesis 1 é muito mais profunda do que uma mera discussão sobre como foi feita a criação. A mensagem importante aqui é que o Logos, criador de todas as coisas, a causa não causada, a causa necessária à existência ser existência, a causa necessária para que tudo exista, o Logos que se encarnou, se fez carne, se humilhou propositalmente e morreu para pagar o preço que devíamos pagar. Esse Logos te conta em Gênesis 1 que ele é a fonte de todas essas coisas e já aponta para ele mesmo como a forma de resolver os problemas que nós criamos. Cristo veio e esse problema foi resolvido com a sua obra. Basta saber se você quer participar dessa obra ou não. Mais uma vez, eu vou ficando por aqui. Até semana que vem com mais vídeos, se Deus nos permitir.